Oi, meu bom. Pois não? Eu vou querer pra comer báscara à milanesa ao molho de delta negativo. E pra beber, qual safra você tem de sólido geométrico? Sólido geométrico. Pra beber. É? Ah, me poupe, vai. Ô, Renatinho, traz uma vinheta pra esse rapaz. Hoje a nossa fome é de matemática. E gastronomia? Essa mistura dá caroço? Muito pelo contrário. E quem prova isso é a chefe Ana Bocchio. Daqui a pouco. Porque agora é a hora... É hora de quê? Já sei. Revisar as questões do Enem. Estuda, de acho. Professor Elídio Sá, por gentileza, seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. E aí, professor? 45 questões de matemática na prova do Enem. É muita coisa. Com certeza. Como o aluno organiza os seus estudos? Na preparação, o candidato deve priorizar aqueles conteúdos que ele tem maior dificuldade. Os assuntos que, porventura, não tem estudado. Agora, é lógico que, na hora da prova, ele vai priorizar as questões mais rápidas, porque o tempo de resolução de cada uma, você sabe, é bastante pequeno. Maravilha, professor. Então vamos ver uma questão do Enem de 2015, primeira aplicação para já entrar no ritmo? Vamos lá. Professor Rafael Jesus, é com você. Hoje eu vou resolver a questão de número 145 do Enem. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receber ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. Primeiro critério: cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. Segundo critério: todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Terceiro critério: não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Bom, olha o esquema que eu coloquei aqui. Existem 400 ingressos para uma sessão e 320 para outra. Esses 400 eu vou distribuir entre X escolas e esses 320 entre Y escolas. O que é muito importante aqui é que eu não posso ter a mesma escola nessa sessão e nessa. Então eu tenho que separar. X escolas vão ficar aqui e Y vão ficar na outra. Ótimo. É importante também que o número de ingressos para cada escola é o mesmo e eu estou representando pela letra K. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se você tem, por exemplo, o número 5 de ingressos, você vai distribuir 5 para cada escola. Se você tiver 2 escolas, você vai fazer 5 mais 5. Se você tiver 3 escolas, você vai fazer 5 mais 5 mais 5. Para não somar, você pode multiplicar a quantidade de ingressos pelo número de escolas. E aí, isso tem que dar o total que eu tenho disponível. Então, olha só. Se eu pego o número de escolas vezes o número de ingressos que eu tenho para cada escola, primeiro tem que ser igual a 400. Então, x vezes k é igual a 400. O mesmo com a segunda configuração. Eu vou fazer y vezes k igual a 320. Aí a gente pode pensar o seguinte: espera aí, eu preciso descobrir o número de escolas. Então, eu tenho que achar o x e o y. O x ele vai ser 400 sobre k, porque o k estava multiplicando. E o y vai ser 320 sobre k, que ele estava multiplicando antes. Ok. Bom, então esse número k é o número que vai dividir o 400 e o 320 ao mesmo tempo. Eu fatorei aqui o 400 e o 320. O 400 é 2 elevado a 4 vezes 5 ao quadrado. O 320 é 2 elevado a 6 vezes 5. Só que você tem que tomar muito cuidado. Vamos pensar rapidinho. Se o seu K fosse 1, por exemplo, você teria 400 escolas no X. Se o K fosse 1, você teria 320 escolas no Y. Só que ele quer o número mínimo de escolas. Então eu tenho que ter o K o maior possível de todos, para que eu tenha esse resultado aqui, que é a divisão entre 400 e K, e 320K, o menor possível.
Então, na verdade, eu tenho que fazer o MDC. E aí vai ficar assim, ó. Qual é o MDC, que é o maior divisor comum? É o número que vai dividir o 400 e o 320 ao mesmo tempo, é o maior de todos. Quem é esse MDC? O MDC entre 320 e 400 é bem simples. Você vai pegar a potência com o menor expoente. Então, você vai pegar o 2 elevado a 4 e você vai pegar o 5. Jesus, por que é isso? Porque, repara, o 2 elevado a 4 vai dividir esse número todo e vai dividir esse número todo também. Assim como o 5 divide todo mundo e o 5 divide todo mundo aqui. Logo, 2 elevado a 4 é 16. Vezes 5 vai dar 80. Quem é esse 80 que a gente acabou de escrever? Esse 80 é o K. Então agora ficou ótimo. Vai ficar assim, ó. O meu X, que era 400 sobre K, vai ficar 400 sobre 80, que é igual a 5. E o meu Y vai ficar 320 sobre 80, que é igual a 4. Como ele queria o número de escolas, então agora eu tenho X mais Y igual a 9. Esse aqui é o número de escolas que eu tenho que ter. É o número mínimo de escolas que eu tenho que ter. E a alternativa, letra C. Muito obrigado, professor. MDC, a gente aprende quando? Normalmente, os primeiros conceitos vão lá no 5º ano do ensino fundamental e aprofundado a partir do 6º ano do ensino fundamental. Agora, MDC tem muito a ver com MMC também, né? A gente até aprende na mesma época, mais ou menos. Com certeza. Qual a diferença entre os dois? O próprio nome já diz, MDC, máximo ou maior divisor comum. O outro é MMC, mínimo múltiplo comum. Então, basta o candidato saber a diferença entre divisor e múltiplo. Eu daria um exemplo. A questão comenta 400. 40 é um divisor de 400. Agora, se ela falasse em múltiplo, múltiplo de 400 seria o quê? 800, 1.200. Então, sabendo diferenciar o que é divisor, o que é múltiplo, o aluno vai saber o que vai usar para resolver a questão. Show. E se eu quiser aprender um pouco mais de MDC e MMC? Por incrível que pareça, você vai ter que recorrer aos livrinhos lá do ensino fundamental, do 6º ano, ou vários sites que nós temos hoje bastante interessantes, que fornecem vasto material de estudo, como o da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o próprio site do professor Léo Acchio, que tem participado aqui com vocês várias vezes, que é um site destinado a professores e a futuros professores, mas que o estudante com certeza vai encontrar material muito interessante para o seu estudo. A gente viu um assunto do ensino fundamental. É comum isso acontecer no Enem? Bastante comum. É até mais comum do que as pessoas possam pensar. Tomando um ano pelo outro, cerca de 50% a 60% das questões do Enem versam sobre conteúdo de ensino fundamental. O professor Rafael Jesus separou uma outra questão pra gente, só que agora do ensino médio. Vamos ver? Vamos lá. Professor Rafael, faça as honras. Vou resolver agora a questão de número 146 do Enem 2015, prova azul. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? Fiz um pequeno esboço da configuração que o enunciado disse para a gente. Aqui eu coloquei um cilindro circular reto, com 3 metros de altura. A minha base é um círculo onde o diâmetro vale 2. Só que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o nosso raio vale 1 metro. Essa é a primeira configuração. A segunda configuração, eu tenho a mesma altura, porém, eu tenho um valor para o raio que eu não conheço, eu chamei de x. O que ele quer?
Ele quer que você descubra esse valor de x para que essa nova cisterna tenha um volume de 81 metros cúbicos. O que eu tenho que saber, Jesus? O volume de um cilindro circular reto é igual à área da base vezes a altura. Ponto. Só que a minha base é um círculo. Então, a área da base vai ficar π vezes o raio ao quadrado, né, generalizando, chamando de R, vezes a altura. Para essa questão, ele diz, para considerar o π, aproximadamente 3. Bom, sendo que aqui eu estou adotando o meu raio como x só por uma questão que eu escolhi o x. Bom, o que eu preciso, Jesus? Eu preciso que essa nova cisterna tenha um volume igual a 81 metros cúbicos. Jesus, o que eu vou fazer? Substitui everybody. Olha só, o volume vai ficar π, que vale 3, vezes o raio, que eu chamei de x ao quadrado, vezes a altura, que vale 3. Isso tem que ser igual a 81. O que você pode fazer? Você pode fazer 3 vezes 3 dá 9, aí vai ficar 9x ao quadrado, passo 9 dividindo, né? Porque 81 sobre 9 vai dar 9. Ou você pode pensar assim, 3 vezes 3 deu 9. 9 vezes um número desconhecido que resulta em 81. Que número é esse? É o 9. Então, x ao quadrado só pode ser igual a 9. Uma vez que nós estamos falando do raio, ele tem que ser um número positivo. Então, olha só, qual número ao quadrado que é igual a 9, sendo ele positivo? A gente vai concluir que o x é igual a 3 metros. Esse resultado é o raio que eu preciso ter na nova cisterna. Então, x é igual a 3 metros. Toma muito cuidado, ele quer a diferença entre o raio da última e o raio da primeira. Não é o raio e o diâmetro. Esse raio vale 1. Esse raio daqui vale 3. Ué, Jesus, como é que eu vou fazer para descobrir o aumento? O aumento nada mais é do que a diferença. Então, o aumento vai ficar assim. O meu novo raio, que foi 3, menos o antigo raio, que era 1, e isso vai me dar uma resposta em metros. Então, eu já sei que vai ter que aparecer metros. Logo, eu tenho uma diferença de 2 metros. Essa aqui é exatamente a diferença entre os raios, em metros. E isso corresponde à alternativa letra C. Muito obrigado, professor. Pi. Tá aí um assunto que tira o apetite de muita gente, professor. Que ano a gente estuda isso? O estudo não é bem específico sobre o π, o estudo é de geometria. E o π está presente em diversos assuntos de geometria relacionados aos chamados corpos redondos. Então, o primeiro conteúdo com o π é no ensino fundamental, quando o aluno aprende a determinar o comprimento de uma circunferência. Depois, no cálculo de área de círculo e, como diz a questão, no cálculo de áreas e volumes dos chamados sólidos geométricos. A questão específica trata de volume de cilindro, e isso normalmente é estudado na segunda série do ensino médio. Professor, e se eu quiser praticar mais, o que você sugere? O aluno deve estudar um princípio fundamental de geometria espacial, que é o chamado princípio de Cavalieri. É um nome de um matemático italiano, Bonaventura Cavalieri. E isso você encontra em diversos sites, inclusive no site produzido pela Unicamp, chamado Matemática Multimídia. É só o estudante colocar lá, princípio de Cavalieri. Se ele quiser um outro assunto, logaritmo, ele vai encontrar vasto material. E também no nosso site pessoal, que nós temos um site chamado magiadamatematica.com, eu disponibilizo bastante material de consulta para os estudantes e colegas professores. Professor, muito obrigado pela sua presença, viu? Volte Prazer. sempre. E a matemática está na sala de aula, no escritório, no quarto, na cozinha. Duvida? Ana Bockel, vem pra cá. Tudo bem? Tudo bom, né? Seja bem-vinda. Obrigada. Como a matemática entra no seu trabalho? Olha, o tempo todo, Landy. Eu faço contas desde para calcular peso de gradiente, proporção, subtração, fração, divisão.
E como é o dia a dia do seu trabalho? Conta um pouquinho. A gente começa preparando desde o pré-preparo dos alimentos até servir e chegar na mesa do cliente. Só que hoje em dia eu não sou mais chefe de cozinha, eu sou chefe executiva. Chefe executivo, conta pra gente como é que é. O chefe executivo ele não fica dentro da cozinha lidando ali com o alimento diretamente, né? Eu faço criação de receita, eu faço ficha técnica, eu elaboro custo, eu penso em toda a parte administrativa do negócio de gastronomia. Você disse parte administrativa, eu já pensei em matemática. Você sempre gostou de matemática? Ah, desde que eu era criança. Desde que eu tinha que contar minha mesada, saber quanto eu podia gastar. Mas e gastronomia? Quando você pensou que queria viver disso? Eu gosto de gastronomia desde que eu sou criança também. Quando eu era mais nova, eu queria muito aprender a cozinhar. E eu falava com meu pai, pai, me ensina a cozinhar, que meu pai cozinhava muito bem. E ele falava, olha, eu só vou te ensinar quando o seu umbigo chegar na altura do fogão. Aí eu ia todo dia lá medir pra ver se já tava o meu umbigo. Aí um dia eu dei uma roubadinha e falei, aqui, pai. Aí até que ele resolveu me ensinar e, assim, sempre gostei muito. Eu inventava receitas, eu pegava os ingredientes da minha mãe, fazia pães e vendia pra minha avó. E era muito bom, né? Porque eu tinha 100% de lucro, porque eu não gastava nada. E ajudava a incrementar a mesada, né? Numa receita, a ordem dos fatores altera o produto? Com certeza. A ordem dos fatores é importantíssimo para você obter o resultado que você quer, né? Se você entrar primeiro com a manteiga antes da carne, você tem uma coisa. Agora, se você entrar com a carne, no final você entrar com a manteiga, você tem outra completamente diferente. Então, olha aí, e tem como a gente ver isso na prática? Tem. Eu trouxe aqui uma receita de bolo que, na verdade, é quase uma equação. Então, simbora. Ô, Renatinho, a gente tem aqui uma mesa, não tem? Opa, olha aqui a nossa mesa. Devidamente lavadas, podemos colocar as mãos na massa? Sim, isso é muito importante, Lândia. A gente tem sempre que se preocupar muito com a higiene, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente serve para os nossos clientes, né? Infecção intestinal mata. Então, a gente tem que sempre se preocupar com como a gente trabalha, sempre observar os padrões de higiene, todas as rotinas de higienização, tanto de utensílios quanto de nós mesmos, que tem que ser feitas. Isso é importantíssimo, é primordial dentro de uma cozinha. E o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer um bolo, e esse bolo é muito legal porque toda a receita é baseada no peso dos ovos. O peso dos ovos representa X, e a partir desse X a gente descobre o peso dos outros ingredientes. Então, o açúcar e a manteiga também têm o mesmo peso dos ovos, então também são iguais a X. Já o fubá mimoso e a farinha de trigo, eles são meio X cada um. Metade do peso dos ovos. Metade do peso dos ovos. E o leite de coco são 3/4 de X. E o fermento, que é importantíssimo, é X sobre 4. No final, a soma total do peso dá 5X, ou seja, 5 vezes o peso dos ovos. Só que esse não é o peso final do nosso bolo assado. Então é o peso dele cru. Cru, porque existe uma coisa na cozinha chamada fator de correção. Ele é obtido através da diferença entre o peso final do alimento e o peso bruto, ou o peso limpo e o peso bruto. E a gente calcula isso para quê? Porque quando eu estou fazendo uma ficha técnica de uma receita, né, de um prato, como por exemplo desse bolo, eu tenho que saber o quanto ele vai me render. Esse bolo especificamente, por exemplo, se eu quiser fazer um bolo de 1 quilo, eu tenho que saber quanto de ovos eu vou ter que usar para fazer esse bolo de 1 quilo. E você tem que calcular de acordo com o peso final. Exatamente, não o peso cru. Show de bola, já tô pegando aqui, já tô pegando. Então, aqui no caso dessa receita, o fator de correção, ele é 0,87. Como eu sei isso? Eu sei na prática, porque eu já fiz essa receita, eu pesei a massa crua, pesei a massa cozida e cheguei nessa proporção. Então, para eu saber o peso final do meu bolo, a gente faz uma outra equação, que é o peso final é igual a 5 vezes o peso dos ovos, multiplicados por 0,87. Olha aí, quanta matemática! Simbora, Ana. Simbora? Então, para um bolo de 1 quilo, a gente tem que usar 174 gramas de ovos. A gente vai pesar os ovos inteiros. Esse tem 60, um ovo graúdo. Essa galinha, coitadinha. 128, acho que mais um vai dar. Vou dar uma misturada, porque como eu quero usar os ovos inteiros, se eu virar ali sem misturar, vão sair só as claras. E aí vai mudar a proporção entre claras e gemas e eu não quero que isso aconteça. Então a gente dá uma leve misturada e a gente tira um pouquinho. 173. Aê, agora sim. Agora sim. E a partir daí, então, a gente calcula o peso de todos os outros ingredientes.
Então, show de bola. Esse a gente já pode colocar onde? Aqui? Não, não. Aqui. Lembra que eu te falei que a ordem dos fatores... Então, a gente começa com a manteiga. A manteiga, ela tem o mesmo peso dos ovos, então também são 174 gramas. Aqui. Você quer colocar? Eu vou colocar. Vai ser difícil, eu não tenho ideia do quanto vai aparecer aqui. É bem mais que isso, pode ter É certeza. bem mais que isso? 117. Agora acho que vai, hein? Agora vai, tô sentindo. E Aê, muito pronto. Bom, então a gente vai começar batendo a nossa manteiga. O normal é, na cozinha, a gente trabalhar pesando todos os ingredientes e depois fazendo a receita. Depois fazendo A tudo. gente faz sempre uma linha de produção. Mas aqui, como a gente quer ilustrar a quantidade, né, de acordo com a equação, a gente pode ir fazendo assim aos poucos para ir mostrando como é que funciona. Enquanto você vai bater, eu posso separar alguma Pode, coisa? você pode ir separando o açúcar, que é o próximo que vai entrar aqui. O açúcar. É o mesmo peso dos ovos. Aí. Agora pode pesar a farinha, o fubá. Aí a gente vai colocando aqui aos poucos. Um pouquinho do leite de coco, um pouquinho da farinha. Aí coloca um pouco do leite de coco e um pouco... Diminui a velocidade, porque o que acontece? Se eu jogar a farinha aqui dentro, eu vou a farinha para tudo quanto é lado. Então eu vou intercalando com um pouquinho de líquido para isso não acontecer, para a massa estar sempre úmida. Vem cá, em relação à temperatura, como é isso? Vocês calculam também? Sim, temperatura é importantíssimo. No caso dos bolos, é importante ele sempre assar na mesma temperatura. Então nada de abrir o forno e ficar espiando, que ele sola. E nos alimentos, de uma maneira geral, você tem temperaturas internas que eles são considerados cozidos, né? A temperatura interna ela tem sempre que ser maior do que 70 graus. Por quê? Porque é 70 graus que mata a maioria dos micro-organismos vivos que causam infecções intestinais na gente. Então a gente às vezes usa um termômetro para medir a temperatura interior, por exemplo, de um assado, alguma peça de carne grande, para saber se ela está toda cozida. E aí você tem temperaturas diferentes para os diferentes pontos das carnes. As carnes mal passadas, as carnes ao ponto, as carnes bem passadas. É muita ciência envolvida. Então a gastronomia é interdisciplinar. Com certeza. Muita biologia, muita química. Já tem hoje em dia tipos de cozinha que são verdadeiros laboratórios, que é a gastronomia molecular, que o pessoal trabalha muito com nitrogênio líquido, esferificação. Química também. Bastante coisa. E feito isso, falta o quê? Feito isso, a gente coloca aqui o fermento, junto com a farinha, né? Já estava aqui dentro. Feito isso, a gente assa o nosso bolo e aproveita. Com a nossa massa pronta, o que está faltando para o nosso bolo ficar pronto? O pozinho de pilim-pim-pim para ele voltar aqui assado. Pozinho de pilim-pim-pim, por favor, Renatinho. Ih, olha aí o bolo, Tá prontinho. Agora é só experimentar. Agora, experimentar é comigo mesmo, te dizer que É a melhor parte, né? essa parte eu sei. Essa parte você já é PhD, né, mãe? Exatamente isso, você já entendeu tudo, Ana. Bolo de equação Com fubá. com fubá. Com licença. Fica à vontade. Tá bom mesmo. Tá bom? Vou provar também, que eu também tô com vontade de comer um bolinho. Já vai me dizendo quais são os seus planos pro futuro. Bom, eu tô com um projeto novo de abrir um restaurante em Niterói. Vai ser uma pizzaria delivery. Tô bem no início, em fase de montar, alugar espaço e tal, mas espero em setembro já ter boas novidades. Ana, muito obrigado pela sua presença. nada. Sucesso no seu novo negócio. Obrigada. Então, pessoal, objetivo na mesa e muitas pitadas de dedicação até o Enem. Depois é só saborear o gostinho de entrar pra faculdade. É isso aí, hein? Tchau, tchau. Ô, Renatinho, tá faltando um cafezinho aqui, hein? O meu com leite, por favor. Com leite pra Ana.